parte do MBA, da Loco Perícias, mas recebeu algumas ampliações, daqui a pouco eu vou mostrar melhor a estrutura desse curso, foi levemente ampliado para ser oferecido agora de maneira isolada. Trata sobre elementos identificadores da escrita. Uma primeira observação que eu quero fazer o Fábio mencionou que o nível é bastante avançado, e eu queria até complementar dizendo que, na verdade, existem vários níveis. A gente trata, nesse curso, desde o nível 0, explicações básicas e até um tanto óbvias, mesmo para pessoas que têm zero conhecimento na nossa área, pessoas totalmente leigas que, eventualmente, queiram iniciar uma carreira como perito grafotécnico, até um nível altamente avançado, claro, passando por vários níveis medianos. E eu costumo dizer, quando o tempo permite, eu gosto de chegar até o limite do meu conhecimento, o que, para mim, já pode ser considerado como um nível avançado. Mas, neste curso em especial, talvez não seja exagero eu afirmar que até esse meu nível eu pude extrapolar, pois, para preparar este curso, foram alguns meses de trabalho árduo, eu acabei aprendendo muito, fiz muitas pesquisas, muitos testes, vou fazer uma rápida explanação sobre isso, que, na minha opinião, é o principal diferencial desse curso. Não vou apresentar apenas uma compilação de informações tiradas da bibliografia, eventualmente eu faço isso, mas, principalmente, eu vou tentar transmitir aquilo que, ao longo de todos esses anos atuando como perito, e também agora nas pesquisas que eu fiz especificamente para esse curso, eu vou tentar, então, transmitir tudo isso para vocês. E, claro, começando do começo, não vamos ter uma aula especificamente aqui, mas sempre é bom conceituar o objeto deste curso, elementos identificadores da escrita. O que são esses elementos? Aqui está uma definição tirada do livro de Huber e Hedrick, traduzido já para o português. São características da escrita que variam conforme o seu autor, ou seja, variam de pessoa para pessoa. Não são necessariamente as mesmas para diferentes escritores. E, consequentemente, essas características contribuem para distinguir escritas de autorias diferentes, escritas produzidas por pessoas diferentes. E, em sentido oposto, essas características também permitem identificar duas escritas feitas pela mesma pessoa, ou seja, elementos identificadores da escrita. Eu os considero como manifestações, expressões dos hábitos gráficos de um determinado escritor. E, exatamente por isso, sua análise permite identificar esses hábitos gráficos. Nós sabemos, mesmo as pessoas leigas nessa área, todos nós sabemos que qualquer pessoa que tenha sido razoavelmente alfabetizada e execute o ato de escrever ao longo de sua vida, acaba desenvolvendo hábitos gráficos. E é exatamente por meio desses hábitos gráficos que a gente pode identificar, ou quem sabe diferenciar, autorias de duas escritas sob análise. Então, uma definição um tanto formal, bastante básica, e é a respeito disso que o nosso curso vai tratar. Aqui, nessa relação, numa ordem numerada, aqueles elementos que serão abordados nesse curso. E eu sempre gosto de insistir, muito cuidado com números, porque não são apenas 17 elementos que serão tratados. Vocês podem até, pela leitura desses títulos aqui, perceber que alguns desses elementos podem ser subdivididos em vários outros elementos, ou, quando muito, em diferentes aspectos. Então,
isso se traduz em várias dezenas de nuances, de aspectos que podem ser identificados numa escrita. Desde uma escrita mais simples, como essa que está apenas ilustrando aqui na nossa tela, até escritas mais complexas, assinaturas ou textos bastante longos. Mas a estrutura do nosso curso está apresentada aqui de forma bastante resumida. Ela é dividida por elemento identificador, alguns elementos muito importantes em nossas análises, como a gênese gráfica, vão ser tratados de forma mais demorada, mais extensa, e necessitaram de vários vídeos. Outros elementos, nem tanto. Então, isso aqui é apenas um resumo do curso original. Agora, este nosso curso que a gente está apresentando aqui, ele foi, como eu já disse, ligeiramente ampliado, especialmente aqui no seu final, no encerramento, pois por restrições de carga horária, eu havia gravado apenas um vídeo de 56 minutos, tratando da análise de uma assinatura como exemplificação do uso de todos os conhecimentos abordados durante esse curso. Mas, claro, senti necessidade de tratar também de escritas na forma de textos, que não constituam assinaturas. E já gravei outros 3 vídeos, já estão prontos, só falta a edição final de um, o tempo sempre é bastante limitado, mas essa semana eu já finalizo, e são 3 vídeos, em média 2 horas, ficaram muito longos, 2 horas cada um, ou seja, nessa carga horária indicada aqui, a gente vai acrescentar pelo menos mais umas 6 horas, sem falar em exercício prático, e 2 provas, aqui serão tanto até facultativas, mas provas que nos ajudam a aprender mais. O seu objetivo não será a avaliação, e sim uma complementação do aprendizado. Mas aqui, de uma forma bastante sucinta, a estrutura do vídeo. Mais tarde, o Fábio pode, quem sabe, até mostrar na plataforma cada sessão, então, que trata de um elemento identificador, vai ser subdividida em diversos vídeos. E, ao longo de todo esse curso, a cada elemento identificador a ser estudado, eu sempre vou ressaltar a importância do perito fazer avaliações de forma mais ou menos objetiva, para a gente poder abandonar aquela subjetividade que é tão característica dessa nossa área, subjetividade que é uma das principais causas de erro, é a subjetividade que explica muito bem o porquê de 2 peritos apresentarem respostas antagônicas, diferentes e contrárias a respeito do mesmíssimo material gráfico, e é uma subjetividade que não tem como ser totalmente eliminada, mas eu, ao longo de todo esse curso e ao longo de toda a minha carreira, minhas aulas, minhas perícias, eu procuro mostrar que ela pode, sim, ser reduzida significativamente. E, para isso, a gente precisa considerar critérios mais objetivos em nossas análises, como, por exemplo, esses 3 aqui, que não haverá tempo de eu explicá-los detalhadamente, mas a constância de um determinado elemento, de uma determinada característica na escrita que estiver sendo analisada, geralmente a escrita padrão, que é mais numerosa, mas eventualmente até mesmo na escrita questionada, nós precisamos avaliar o quão constante o elemento é nessa escrita, sua raridade na população em geral. Um elemento raro na população em geral, muito dificilmente ocorrerá na escrita de 2 pessoas distintas por mero acaso. E o terceiro critério, a imperceptibilidade desse elemento. Um elemento pouco
perceptível, dificilmente será imitado. Então, um elemento que seja raro na população em geral e altamente imperceptível, sim, existem, não são muitos, mas existem. Um elemento que atenda muito bem a esses dois critérios será extremamente significativo, útil e confiável em nossas perícias, já que não poderá ser, ou dificilmente seria imitado, ou muito dificilmente ocorreria na escrita de um suposto falsificador por mero acaso. Esses três critérios não são os únicos, mas são os mais básicos, os mais importantes, sempre são usados para avaliar a significatividade de cada elemento em cada situação particular, em cada perícia específica. Um exemplo disso que eu acabei de falar, a gênese gráfica, ou método de construção da escrita, que muitos autores e muitos peritos, a maioria, quem sabe, costuma afirmar que é o mais importante de todos os elementos, e eu concordo com isso. A pequena discordância que eu tenho a respeito dessa ideia é que a gênese gráfica nem sempre é o elemento mais importante, mas em boa parte dos casos, na maioria das situações, ela o é. E nesse curso, na seção que trata de gênese gráfica, são vários vídeos, se não me falha a memória, pelo menos uma meia dúzia, eu explico o que é a bendita gênese gráfica, uma sucessão de comandos, memórias que se instalam lá no nosso cérebro a partir da nossa alfabetização, e quando precisamos executar o ato de escrever, ele se expressa em contrações musculares e relaxamentos também, que geram a movimentação da caneta e, para todos os efeitos, uma escrita é basicamente a deposição de tinta deixada por uma caneta, mas essa caneta precisa ser movimentada por músculos sob o comando de um cérebro. E é este movimento da caneta que nos interessa. É isto, basicamente, o que expressa a gênese de uma escrita. E essa gênese não é algo subjetivo, intangível, algo que apenas o nosso feeling, a nossa percepção pode detectar. Muito pelo contrário, a gênese gráfica é algo que pode, sim, ser avaliado de forma objetiva por meio destes 6 componentes do movimento gráfico, o movimento da caneta, direções adotadas por essa caneta, ou sentido do movimento, sua velocidade de impressão, a sequência de produção de traços e movimentos aéreos, aqueles movimentos realizados enquanto a caneta está levantada do papel. Tudo isso, na minha visão, constitui, ou melhor dizendo, é consequência da gênese gráfica. E por meio destes aspectos, a gente consegue avaliar uma gênese gráfica de forma bastante objetiva. E ainda dentro da limitação que eu acabei de afirmar, quanto à gênese nem sempre ser um elemento da mais alta importância, eu procuro explicar de forma bastante didática 3 situações em que a gênese realmente é importante. Primeira delas, quando se trata de uma gênese rara e pouco perceptível, já dou um exemplo. Segundo, quando temos uma gênese complexa, um traçado complexo, essas 2 primeiras situações não são muito comuns em nosso dia a dia, infelizmente, mas a terceira situação é bem mais corriqueira. É uma situação um tanto intermediária, quando temos uma gênese não lá tão complexa assim, mais ou menos complexa, porém nós temos um traçado dinâmico e pelo menos um momento gráfico, uma porção de traçado sem levantamento de caneta, relativamente longo. Vamos a alguns exemplos bastante rápidos, tudo isso é explicado com
muito detalhamento nas aulas, mas dois casos de gênesis que podem ser consideradas raras e pouco perceptíveis, e justamente por isso ela se torna importante, significativa, confiável para nós, pois se uma gênese for rara, muito dificilmente ela vai ocorrer, estou repetindo, na escrita de duas pessoas distintas, um falsificador e sua vítima, por exemplo. E se uma gênese for pouco perceptível, muito dificilmente um falsificador vai atentar para imitá-lo. Dois exemplos aqui que envolvem o sentido de produção de traços, por exemplo, esse arco da letra P, feito em sentido anti-horário. Eu já fiz vários estudos a esse respeito, já criei cursos, aulas, enfim, até nos meus livros mencionei isso. O que eu resolvi chamar de construções exóticas são construções de traços feitos em sentido oposto ao que a grande maioria da população o faz. E eu posso afirmar isso, pois fiz estudos bastante amplos e abrangentes a esse respeito. Então, posso afirmar, sem sombra de dúvida, que a esmagadora maioria da população constrói o arco de uma letra P deste alógrafo maiúsculo em sentido horário, o contrário do que este escritor o faz. Da mesma maneira, o corte dessa letra E, feito da direita para a esquerda, um sentido bem menos comum na população do que o seu oposto. Então, eu acabei de explicar que o sentido de produção desses dois traços indicados pelas setas é raro na população, e agora vou explicar que esse sentido também é uma característica pouco perceptível. Afinal de contas, para a gente identificar esses sentidos, nós precisamos conhecer alguns sinais específicos que nos indicam este sentido de produção. Isso também é tratado de uma forma não muito aprofundada, mas com um aprofundamento suficiente para você entender o segredo desse conhecimento. Isso também é tratado, então, nesse nosso curso, junto com a gênese gráfica. E está aqui o primeiro exemplo de uma gênese rara e pouco perceptível, que envolve, como eu já falei, o sentido de produção de traços. Uma segunda situação também constitui uma construção exótica, a sequência de produção dos traços. Não tenho tempo aqui de explicar, mas isso é muito bem definido no curso. Essa letra E tem a seguinte sequência de produção dos traços. Primeiro a haste, depois o traço superior, em seguida o traço medial e, por último, o traço inferior. Os sinais que permitem identificar essa sequência estão relacionados com direcionamentos das terminações de cada um desses traços. Mas não é algo tão simples e trivial, também não é algo extremamente complexo. Simplesmente exige alguns conhecimentos técnicos. Pois bem, essa sequência é exatamente, ou quase que exatamente, o oposto do que a maioria da população costuma fazer. A maioria da população também inicia pela haste, mas geralmente sem levantamento de caneta já produz o traço inferior, em seguida o medial e, por último, o superior. Então, esta gênese empregada nesta perícia, nesta escrita, que eu tirei de uma perícia real, é a menos comum na população. Menos comum, não no sentido dos seus traços, mas na sequência de sua produção. E, mais uma vez, além de relativamente rara na população, ela é pouco perceptível. Sendo pouco perceptível, dificilmente será imitada. Então, está aqui dois exemplos da primeira situação que torna uma gênese gráfica bastante significativa. Mas como a explicação está mostrando aqui, essas situações são relativamente raras na população. Mas não tenha dúvida, a gente depara com
gêneses semelhantes a essas, ou equivalentes a essas, com alguma frequência. Então, quem já realiza perícias grafotécnicas há algum tempo, certamente já deve ter deparado. Se você nunca observou tais ocorrências, é possível que tenha passado batido por você. Isso já aconteceu comigo, sim. Nos primeiros anos de trabalho, nos 5, 6, 7 primeiros anos, eu não tinha esse conhecimento. Foi com o início dos meus próprios estudos que eu acabei identificando esse padrão um tanto exótico de comportamento, de hábito gráfico em uma determinada parcela da população. E o segundo caso, que envolve uma gênese importante, quando a gênese é complexa. E aqui eu não preciso explicar o porquê da gênese dessa assinatura ser complexa. É um emaranhado bastante intrincado, com muitas sobreposições de traços, mas sem nenhum levantamento de caneta interno. Temos um ataque aqui na esquerda e um remate aqui na direita. Porém, o caminho percorrido pela caneta, ou seja, a gênese, o movimento gráfico dessa caneta, não precisa ser uma incógnita para o perito, está aqui decifrado. É claro que a gente gasta talvez até mais de uma hora, às vezes várias horas, quando muito uma meia hora, para decifrar uma assinatura com esse grau de complexidade. Mais uma vez, aqui é necessário algum conhecimento técnico, bastante prática, tentativas, pesquisas, e numa rápida apresentação, isso também é abordado no curso, mas não da forma totalmente aprofundada. Enfim, eu estou já há alguns anos tentando criar um curso especificamente sobre gênesis complexas, mas o tempo é bastante ingrato com a gente, né? E também é um assunto muito, muito complexo. Mas o que está sendo apresentado neste curso de elementos identificadores, embora seja um pouco mais do que o básico, já é o suficiente também para você realizar trabalhos de, pelo menos, de mediana complexidade, como este aqui, por exemplo. Vocês já devem ter visto assinaturas muito mais complexas do que essa. E aí, para contrastar, temos uma outra assinatura. Não, isso não foi lançado a título de rubrica, esse símbolo foi lançado na última página de um contrato, então, eu posso afirmar que foi lançado a título de assinatura, 2 letras. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa leiga, vai saber que esse traçado inicia neste ponto e finaliza neste outro, e que não há levantamento de caneta interno. Então, se um imitador conseguir reproduzir a morfologia e as proporções, sem hesitar grandemente nesse movimento, provavelmente esse imitador conseguirá reproduzir com boa fidelidade uma assinatura simples como essa. Nesse caso, portanto, a gênese da assinatura não tem importância, não tem muita importância para nós. O que vai restar em termos de importância de elementos identificadores seria, quem sabe, o dinamismo do traçado, a pressão da caneta, suas inclinações, que não são características tão significativas assim. Mas, nesse caso, não dá nem para a gente comparar as gêneses dessas escritas. Quando ela é muito complexa, ela é extremamente significativa. Acho que eu não preciso explicar mais essa situação. Agora, uma terceira situação, que é de longe a mais comum em nosso dia a dia, quando nós temos um traçado não tão complexo como a assinatura anterior, porém, um traçado dinâmico,
feito com grande velocidade, sem hesitações, e pelo menos uma porção desse traçado, um momento gráfico, seja extenso. Esta assinatura não tem levantamentos de caneta internos. Uma vez iniciado o traçado, ele só se interrompe aqui no remate final. Então, ele é feito em um único momento gráfico, bastante longo, com traçado altamente dinâmico, não muito complexo, mas razoavelmente complexo. São 3 situações, 3 características que se complementam, se reforçam, que dificultam, quando estão presentes conjuntamente numa escrita, num traçado, contribuem para dificultar grandemente as imitações. Então, aqui nós temos situações um tanto diferentes, todas elas assinaturas estilizadas e legíveis, mas isso também poderia se aplicar a assinaturas legíveis, ainda que elas não sejam lá muito complexas. Mas se o dinamismo for alto e houver pelo menos um momento gráfico razoavelmente longo, então a gênese desse traçado, seja ele qual for, ganha bastante significatividade. Só para contrastar, aqui nós temos uma assinatura que não é nem muito longa, nada complexa e também não é lá muito dinâmica. Por isso, não ganharia a mesma significatividade. Voltando só um pouquinho, né? Durante todo este curso, em diversas situações, eu sempre procurei alertar os alunos, os ouvintes, os colegas, quanto à valoração dos elementos identificadores. E aqui, mais uma vez, voltando à gênese gráfica. Com muita frequência, eu vejo laudos de outros colegas, eu atuo muito como assistente técnico, e termino a leitura com a impressão de que, tendo examinado uma assinatura semelhante a esta aqui, por exemplo, em complexidade, extensão e dinamismo, o perito lhe dá à sua gênese tanta importância quanto ele daria para esta, ou para esta, ou para esta, ou para esta, ou até mesmo para esta aqui. Afinal, para muitos colegas, para muitos autores, a gênese sempre é o elemento muito importante em nossas análises. Não parece ser o que a realidade costuma nos mostrar, mas não, isso que eu estou falando, essa relatividade da importância da gênese gráfica não se aplica somente a esse elemento, e sim a todos os outros. E agora, muito rapidamente, uma explicação sobre a pesquisa que eu fiz especificamente para a produção desse curso, mas é óbvio que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu descobri com essa pesquisa, além de compartilhar com vocês nesse curso, eu vou começar a empregar, já comecei a empregar em minhas perícias reais. Afinal de contas, conhecimento, ainda que, por enquanto, não tenha sido publicado em artigos. Para isso, eu separei, dentre uma coleção bastante extensa, 110 escritas cursivas produzidas por pessoas distintas. 110 escritores, escritas normais. Eu tenho escritas de várias centenas de pessoas diferentes, mas o tempo sempre é o nosso maior fator de limitação. Por isso, para esta finalidade, eu limitei ao estudo a essas 110 escritas. Gostaria de ter estudado pelo menos umas 200 ou 300, mas costumo dizer, um estudo mais ou menos mediano é bem melhor do que nenhum estudo. Às vezes a gente quer o ótimo, o excelente, o perfeito e acaba não tendo nada, né? Mesmo assim, um estudo que nos trouxe várias informações interessantes. Bom, são escritas escolhidas quase que ao acaso, dentre uma grande coleção que eu tenho comigo.
Isso aqui, a maior parte dessas informações talvez não nos interesse por enquanto, mas aqui estão as regiões e estados aos quais pertencem os escritores. A gente pode ver que temos escritas de todas as 5 regiões do Brasil: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Eu já dei aula em quase todos os estados do Brasil, aulas fisicamente presenciais, e a grande maioria desses escritores são ex-alunos meus, estudantes de pós-graduação, 90 desses 110. As outras 20 escritas vêm de estudantes de primeiro e segundo grau, adolescentes, adultos jovens, lá na faixa de 18, 20 anos, quando muito, pessoas alfabetizadas mais recentemente. E tenho feito descobertas a respeito de características muito especiais na escrita de pessoas alfabetizadas mais recentemente, a partir de meados da década de 1990, eu explico melhor isso no curso. Para esse pessoal, o uso de construções exóticas tem sido bem mais comum, mas não apenas isso. Por isso que juntei esses 20 estudantes de segundo grau neste grupo de estudo. E, claro, dos 110, 101 escritores eram destros e 9 canhotos. Uma proporção quase que a mesma que a gente encontra na população brasileira. Aqui um resumo de quantas ocorrências de cada letra do alfabeto, por enquanto não vai nos interessar, mas quando formos estudar os alógrafos durante o curso, isso aqui vai ser bastante importante. E essa quantidade de ocorrências de letra está nesse texto que foi entregue, impresso a cada um dos voluntários, para que eles transcrevessem com suas escritas normais nas linhas abaixo, como você está vendo. Todas as 110 escritas têm exatamente esse mesmo conteúdo. Pois bem, a maioria dos elementos que são abordados neste curso, eu trago uma ou mais informações que acabaram sendo novidade até mesmo para mim. Por isso que eu falei no início da minha apresentação que o nível deste curso vai desde o zero, para uma pessoa totalmente leiga na nossa área poder acompanhar, mas passa por níveis intermediários até um nível que eu posso considerar, eu pelo menos considero, bastante avançado, pois algumas dessas informações eu desconhecia até poucos meses atrás, antes de fazer este estudo. E apenas para dar um tira-gosto aqui, uma amostra do que eu descobri, talvez não vou dizer o menos importante de todas as descobertas, pois se essa descoberta aqui te trouxer informações úteis para você resolver uma determinada perícia, ela será extremamente importante para você. Mas a forma de fazer a hifenização, ou a separação silábica ao final de uma linha. Deixa eu mostrar rapidamente. Estamos acostumados com esta forma de hifenização, a pessoa, ou translineação. Ao chegar ao final de uma linha, temos uma palavra longa, palavra que é importante, e vou explicar o óbvio aqui, né? Mas muitas pessoas quebram a palavra, separando as sílabas, colocando um hífen à direita e continuando a palavra na linha de baixo. Poxa, Samuel, só você que sabia disso, né? Me conte uma novidade. Então, vamos à novidade. Até eu desconhecia isso, eu desconfiava que a maior parte da população, ao hifenizar, o fazia colocando um hífen à direita da última sílaba
naquela linha. Só que essa estratégia foi usada por apenas 45 dos 110 escritores que eu estudei, menos da metade. Uma parcela muito maior, mais do que a metade, 57 em 110, praticamente 50%, simplesmente não hifeniza, como este escritor aqui o fez. Claro que ao longo desse texto, até aqui, pelo menos, em nenhum momento essa pessoa precisaria hifenizar, mas ao chegar aqui, uma palavra longa, de novo vamos explicar o óbvio, essa pessoa não conseguiu posicionar essa palavra inteira sobre a pauta e tinha duas opções. Uma, fazer a hifenização, e outra, fazer o que ela fez aqui. Espremer um pouquinho a palavra e extrapolar um pouco o limite da pauta. Ele poderia ter hifenizado aqui, mas não o fez, e também não fez em nenhuma outra região, por isso, essa pessoa foi classificada, essa escrita foi classificada neste grande grupo aqui. O que eu descobri com isso? Bom, algumas observações. É possível que esse grupo 1, dos que não hifenizam, esteja superestimado nesse meu estudo, pois, vamos voltar, é um texto não muito longo e apenas nesta situação seria justificável fazer uma hifenização. Quem sabe se essa pessoa escrevesse um texto com triplo, quádruplo da extensão, acabasse fazendo uma ou outra hifenização. Então, quando eu digo que praticamente metade desses escritores não fizeram hifenização, eles não fizeram neste texto, mas, eventualmente, poderiam fazer em textos maiores. Outra coisa que eu descobri, o tempo aqui não permite aprofundar muito, mas lá no curso eu explico, parece que entre esses 20 escritores, alunos de primeiro e segundo grau, alfabetizados mais recentemente, a frequência de pessoas que não fazem hifenização é maior do que no restante, nos outros 90 que foram meus alunos de pós-graduação e provavelmente tenham sido alfabetizados um pouco antes, um pouco mais lá no passado. O que eu estou deduzindo com isso? Parece que cada vez mais os estudantes estão tendo liberdade, não apenas para escolher o estilo de escrita, mas também para definir como cada letra vai ser produzida, daí o uso de construções exóticas com mais frequência, e também parece, aqui eu não tenho condições de afirmar categoricamente, mas parece que esse pessoal alfabetizado mais recentemente, que em uma ou duas décadas serão a maioria da nossa população, parece que esse pessoal não é muito propenso a fazer hifenização. Será que é alguma dificuldade na separação silábica? Então, está aqui uma situação a se pensar. Mas, como eu já disse, 45 escritores, isso aqui dá cerca de 40% da minha amostra, né? Fizeram a hifenização à direita, como a gente está vendo aqui. Nessas três linhas, foi feita a translineação, aqui em maior aumento, aqui e aqui em maior aumento, do jeito mais comum empregado pelas pessoas que fazem hifenização. Agora, algo que eu já vinha observando empiricamente há muitos anos, mas nunca tive oportunidade de sequer estimar a frequência, pois não é muito comum a gente periciar um texto tão longo, suficientemente longo, para encontrarmos hifenizações. Mas aqui eu deparei com 7 escritores que não posicionam o hífen à direita, mas sim abaixo da última sílaba. Só temos essa ocorrência para este escritor, aqui em maior aumento, isso é um hífen posicionado abaixo da última sílaba
da palavra que foi interrompida. Esse é um hábito, eu explico lá no curso, mas sempre é bom a gente mencionar, é um hábito que datilógrafos empregavam lá nos tempos de antigamente, quando se usavam máquinas de escrever, datilógrafos empregavam para manter, obter uma margem direita mais ou menos regular. Então, ora colocavam um hífen à direita, ora colocavam um underscore abaixo da última letra, enfim. Mas eu nunca tinha atentado para o fato de que algumas pessoas fazem a hifenização com esse estilo. E 7 dos 110 escritores apenas empregam essa forma de hifenização. Mais ou menos 6% dessa minha amostra. E apareceu uma única situação em que a hifenização não estava nem à direita, nem embaixo, na verdade não era um hífen, era uma barra inclinada. Está aqui, a palavra é pareça, né? As 4 primeiras letras na linha de cima e as 2 últimas na linha de baixo. E aqui, em maior aumento, uma barra. Bom, nunca tinha atentado para isso. É muito provável que outras pessoas também empreguem essa forma de translineação, de hifenização, mas isso não parece ser muito comum. E agora, a pergunta mágica, a pergunta de 1 milhão. Tá bom, Samuel, muito bacana o que você descobriu aí, eu também não sabia, provavelmente, não sei, mas como que eu uso essa informação? Bom, um dos vídeos que já estão prontos e editados, só falta eu acrescentar nesse material, trata da análise de uma escrita disfarçada, feita por determinada pessoa, cuja escrita normal tem esse aspecto em que essa pessoa, olha só, usa a hifenização dessa forma. Em 2 ocorrências, posicionou o hífen abaixo da última letra, da última sílaba. Até com uma certa variabilidade de tamanho do seu hífen. Mas, em 2 ocasiões, essa pessoa fez a hifenização. Ao disfarçar a sua escrita, eu acho que esse vídeo tem quase 3 horas de explicação, onde eu apresento as diferenças e as semelhanças, o que foi alterado, o que não foi alterado nessa escrita. Mas, em resumo, essa pessoa alterou quase todas as suas características, não foi apenas a inclinação. Uma característica que ela não alterou foi sua hifenização. Essa escrita disfarçada, eu venho estudando ela já há bastante tempo, uso em aulas práticas com meus alunos, já troquei muitas experiências e informações também com alunos, e ela impõe uma dificuldade muito grande na identificação desses hábitos. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, tinha dúvidas bastante razoáveis quanto a essas 2 escritas terem sido produzidas pela mesma pessoa. Não vou dizer que cheguei à verdade definitiva, suprema, em nossa limitação humana, eu acho que nós nunca chegamos a uma verdade divina, cabal, totalmente segura, definitiva, nem os computadores, nem a inteligência artificial são infalíveis. Mas hoje eu posso afirmar que estou bem mais convicto quanto à unicidade de punho, pois uma das poucas características, um dos poucos hábitos gráficos que não foram alterados foi a hifenização, posicionada abaixo. E, por favor, não pensem com isso que eu estou empregando apenas essa característica, a hifenização, para identificar o autor dessa escrita. Isso aqui está sendo usado em conjunto com vários outros elementos identificadores, alógrafos, gênese, etc., etc.
Mas, quando eu analisei pela primeira vez essa escrita, eu apenas encontrei essa similaridade para a qual eu não tive condições de fazer uma valoração, ou seja, avaliar o quão significativo é isso. Porém, depois de ter feito esses estudos e constatado que apenas 7 de 110 escritores usam essa forma de hifenização, o que nos dá uma ideia, ainda que esse material não seja representativo da população brasileira, e essa quantidade, 110 escritas, não seja estatisticamente significativa, ela é, mas estatisticamente segura, garantida, o ideal, apesar disso, a gente pode tranquilamente considerar que essa forma de hifenização não é muito comum na população. Não vou dizer que seja 6%, 7%, 10%, pode ser 5%, pode ser menos de 5%, pode ser 15%, mas eu não acredito mesmo que seja algo em torno de 20% ou superior a essa frequência, a esse percentual. O que eu estou querendo dizer é que este hábito não é muito comum na população. E aí, quando a gente compara a escrita normal de uma determinada pessoa com o que parece ser o disfarce gráfico produzido por essa pessoa, e encontramos essa similaridade, a gente pode usar aqueles 3 critérios que eu mostrei no início da apresentação: constância, raridade e imperceptibilidade. Constância, bom, seria um pouquinho exagerado eu afirmar que este hábito seja constante tanto nessa escrita quanto nessa, afinal de contas, apenas 2 ocorrências. Mas tudo indica que é um hábito, parece ser um hábito constante para os autores dessas 2 escritas. Segundo critério, raridade. Era o que estava faltando. Resultado deste meu estudo: parece realmente ser um hábito raro. E daí, Samuel? Bom, se esse hábito for raro, a chance de nós encontrarmos tal hábito na escrita de 2 pessoas diferentes, por mero acaso, se torna bastante baixa. Então, isso diminui a probabilidade de essas 2 escritas serem escritas normais de 2 pessoas distintas. E o terceiro critério: imperceptibilidade. A imperceptibilidade, como eu já disse, diminui a probabilidade de um falsificador, um imitador, reproduzir esse ato. Bom, aqui a gente percebe que não é tão imperceptível assim, mas quando a gente compara essas 2 escritas, a gente constata que quem quer que tenha feito essa escrita questionada, a gente sabe que é um disfarce produzido por uma voluntária, mas quem quer que tenha feito essa escrita não tentou imitar nada da escrita normal da voluntária, cujo codinome a gente colocou Fátima, mas não se chama Fátima. Não tentou imitar essa escrita. Se não tentou imitar a inclinação, não tentou imitar a morfologia de letras, especialmente letras maiúsculas, como você está vendo aqui, não tentou imitar vários alógrafos, por que raios tentaria imitar a hifenização? Não faria muito sentido, não seria muito provável. E, em termos de análise grafoscópica, tudo gira em torno de probabilidade. O quão provável seria encontrarmos essa convergência aqui e algumas outras, e que o tempo não permite abordar, se essas 2 escritas tivessem sido feitas por 2 pessoas distintas. E quanto mais a gente analisa, quanto mais a gente aprofunda o nosso conhecimento a respeito dos elementos identificadores, menos provável a hipótese
de essas duas escritas terem autorias distintas. Parece realmente se tratar de um disfarce feito pela pessoa cuja escrita normal é essa aqui. Mas a análise deste caso constitui o último vídeo de encerramento desse curso. Como falei, já está gravado, vai ser acrescentado, é uma ampliação que eu fiz em relação ao MBA. E, ao mesmo tempo, este caso nos mostra a utilidade de pesquisas, de estudos, de testes, como estes que eu acabei de mostrar aqui. E testes que foram feitos para vários dos elementos identificadores abordados nesse curso. Então, com essas rápidas abordagens, espero ter apresentado razoavelmente bem o ritmo desse nosso curso, o nível de aprofundamento, desde o básico até o mais avançado que o Samuel conseguiu fazer, ainda que com muitas pesquisas, e é isso que aguarda por vocês. Então, espero que tenha atendido às expectativas. Fábio, é com você. Muito obrigado, professor. Sempre um prazer ouvi-lo, né? Confesso que fazia tempo que eu não participava das suas aulas. É sempre excelente, né? A gente compartilhar conhecimento com quem está num nível muito elevado dentro dessa área do conhecimento, né? Agradeço muito, né, o seu esforço, né? Acho que nós, peritos, temos que agradecer o seu esforço, não só em relação a esses cursos, o seu esforço acadêmico. Muitos de nós consumimos informações a partir dos livros que você escreveu, que você organizou, junto com nosso colega também, Eric Simões, né, naquela obra fantástica, né, são obras referência para todos nós que trabalhamos com perícia documentoscópica, sem dúvida. Falando um pouco, né, do curso, essa é a live do lançamento. Alguém me perguntou aqui no chat se já estava lá se o curso já estava no site do Loucos por Perícia, né? Para quem não conhece, loucosporperícia.com.br, tem vários lá, é um grande portal de cursos. Esse curso especificamente ainda não está, porque eu deixei o cupom aqui, esse cupom já deve ter vazado para outros grupos aí. Se eu deixo isso lá no site, daqui a pouco acaba, e vocês que estão aqui, né? Como eu disse, que queria privilegiar muito vocês que estão ao vivo aqui, né, assistindo a aula aqui do Samuel, que vocês usufruam antes de qualquer outro grupo. Fico à disposição, né, aqui no Loucos por Perícia, cumprindo o nosso regimento de lives, né, nós que somos professores, né, Samuel? Depois de uma hora, ninguém está prestando atenção em absolutamente mais nada, nem nós mesmos. Nem né, nós professores. Estamos no automático. Então, uma hora é um excelente tempo. Já deixo vocês convidados, em julho, vamos retomar o clube de leitura com um artigo bem legal. Também já te convido, Samuel, a participar. É um projeto nosso aqui, né? Bimestralmente, às vezes mensalmente, a gente traz um artigo científico, um assunto bem legal para a gente discutir aqui junto com a galera, né? Para fomentar, né, esse ambiente acadêmico que a gente precisa dentro da perícia. A perícia grafoscópica, então, né, que ela é tão criticada até hoje, se é ciência, se não é, até hoje tem essa confusão, principalmente lá fora, aqui no Brasil menos, né? Então, quanto mais a gente fomentar esse tipo de discussão acadêmica, mais a gente fortalece essa área do conhecimento, essa biometria fantástica, que aqui no Brasil, ao contrário do que muitos ainda imaginam, vai perdurar por muitos e muitos tempos, né? Eu trabalho muito com cartórios, por exemplo, os cartórios do Brasil afora aí. Gente, cartórios não está trabalhando com documentoscopia digital, né? Não está trabalhando com grafoscopia digital, é no canetão mesmo que a galera está, né, assinando, e as falsificações vão no mesmo embalo. Beleza, gente? Fico aqui, então, deixo, loucosporperícia.com.br, nosso site, @loucosporperícia, nosso Instagram, qualquer dúvida, fico à disposição, né? Para quem não me conhece, nem me apresentei, né? Eu sou Fábio Braga, perito criminal aqui de Brasília, né? Nos encontramos, então, nessas jornadas interforenses, daqui a pouco, em agosto, vejo muitos de vocês, e ótima semana, um beijão, né? E aproveitem, hein? Com esse preço aqui,
Vocês não vão encontrar o Samuel, cursos do Samuel em qualquer lugar, não. Beijão, gente. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. Abraço, Fábio. Abraço a todos. A todos vocês que estiverem aqui ao vivo, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Tá bom? Beijão, gente. Até a próxima.